falta de trabalhadores no turismo e a necessidade da criação de uma agenda para o trabalho digno a par do impacto ambiental dos cruzeiros são os temas em análise no episódio de hoje do Turismo em Destaque, que começa agora. Numa altura em que tanto se fala da falta de trabalhadores no turismo, é importante ver como é que se pode conciliar os vários interesses e criar uma agenda para o trabalho digno. Aliás, ainda a semana que findou, tivemos mais uma reunião inconclusiva da Comissão Permanente de Concertação Social sobre exatamente esta agenda para o trabalho digno. E quando digo que a reunião foi inconclusiva é porque quem está de fora, aparentemente, isto parece uma autêntica conversa de surdos. E porquê é que parece uma conversa de surdos? Bem, principalmente porque todas as partes envolvidas, isto é, o Governo, mas também os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, aparentemente só pretendem ouvir-se a si próprios, só pretendem fazer valer os seus argumentos, fazendo um pouco tábua rasa de tudo aquilo que se passa fora daquela sala, isto é, no país real. Mas, por exemplo, vejamos para ilustrar esta situação, no caso concreto do turismo, o que é que, em minha opinião, poderia ser feito para ultrapassar este impasse. Desde logo, do lado do Governo, é fundamental perceber e fundamental assumir que o turismo é uma atividade económica que tem especificidades muito próprias e uma dessas especificidades é exatamente o funcionar em contraciclo face às demais. Ou seja, os seus pontos altos de produção são inversamente proporcionais aos das demais áreas de atividade económica. Mas, por outro lado, também o turismo é uma atividade com uma fortíssima sazonalidade. E quando eu falo em sazonalidade diária, falo em sazonalidade semanal, mensal e até mesmo anual. E, portanto, há que ter legislação que consiga conjugar tudo isto, prever estes picos, prever as compensações para os mesmos, a existência de bancos de horas e até de contratos de trabalho mais flexíveis. E importa que o Governo tenha esta noção, tal como importa que o Governo tenha noção que o turismo é uma atividade económica de mão de obra intensiva e, portanto, situações de digitalização ou de robotização que têm, de alguma forma, suprido as faltas de mão de obra noutras áreas de atividade económica, no turismo não resultam o mesmo, ou não fazem o mesmo efeito. E, já por ser mão de obra intensiva, também é bom termos presente o custo do fator trabalho que, quer para empregadores, quer para trabalhadores, é muito mais pesado no turismo. Aliás, de acordo com os últimos estudos, o custo do fator trabalho em Portugal é cerca de 48% entre aquilo que é IRS e taxa social única. E, finalmente, também o Governo devia ter atenção que a maior parte das atividades turísticas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E isto era importante ser tudo tido em consideração. Mas também, do lado dos empregadores, era fundamental perceber que o salário é importante, mas não é tudo. É, de facto, fundamental pagar-se melhor, tal como é fundamental também organizar melhor os tempos de trabalho e, por exemplo, acabar com o trabalho por turnos e promover horários mais continuados. Como a atividade funciona em contraciclo, arranjar a forma de dar mais tempo aos trabalhadores para poderem estar com as suas famílias ou até, inclusivamente, terem vida social, aspecto que hoje é extremamente valorizado. Era fundamental que, pelo menos, se autorizassem períodos de férias, um dos períodos de férias fosse de 15 dias consecutivos para as pessoas terem a oportunidade de desligar, ou no caso dos imigrantes, a que agora tanto temos recorrido no turismo, era importante que esse gozo das férias fosse permitido ser feito todo de uma só vez, de modo a permitir às pessoas, nessa condição, poderem ir às suas terras ou aos seus países de origem. Mas também era importante que as entidades empregadoras proporcionassem um sistema de folgas mais justo, necessariamente tendo em consideração as necessidades das empresas, mas também as necessidades dos trabalhadores, por exemplo, promovendo folgas rotativas, mas devidamente planeadas para todos saberem com aquilo que contam. Fundamental é também promover e fazer e levar à prática boa formação e boa qualificação profissional. Não nos podemos esquecer que o turismo é uma atividade económica em permanente evolução e inovação. Mas também era fundamental valorizar as carreiras dentro das próprias organizações, para as pessoas sentirem que têm um percurso, que podem evoluir, que têm um futuro e também envolver mais os trabalhadores nos processos de decisão, uma vez que muitas das vezes são eles, sobretudo os que estão na linha da frente, que estão em mais contacto direto com o consumidor e, portanto, sabem o que melhor pode ser feito para incrementar, para ajustar, para inovar
valorizar os produtos e os serviços turísticos que são comercializados. Mas também era importante compor os salários com outras regalias. Falo dos seguros de saúde, mas também de outros tipos de ajudas, às creches, às assistências medicamentosas, mas, por exemplo, também, em alguns casos e em algumas zonas do país, muito importante resolver o problema dos transportes e do alojamento para as pessoas que querem trabalhar no turismo. No fundo, era bom que os empregadores tivessem sempre presente esta noção, e a falta de mão de obra que neste momento se está a sentir é o exemplo acabado disso, é que reter talento sai sempre a médio e longo prazo mais barato e é sempre mais rentável do que estar constantemente a começar do zero. Finalmente, no que respeita aos trabalhadores, era importante também perceberem se têm ou não vocação para as atividades turísticas e terem um pouco a noção da vida profissional que escolhem abraçar. É que trabalhar no turismo é uma vida de sacrifícios, desde logo porque é uma atividade que funciona em contraciclo, mas também tem muitas especificidades, basta dizer que é uma atividade sazonal e onde a importância do fator humano é crucial, ou não fosse esta uma atividade feita por pessoas para pessoas. Mas também era fundamental que os trabalhadores demonstrassem capacidade empreendedora, que constantemente procurassem especializar-se cada vez mais. Para quê? Para acrescentarem valor a si mesmos. E também, nós não nos podemos esquecer que se o turismo é a arte de bem receber, o bem receber é muito o todos os dias, constantemente, darmos o melhor de nós mesmos. Em suma e em síntese, é mais do que óbvio que estas sugestões, que estas ideias que aqui deixo, não têm a pretensão de esgotar este tema. Mas acredito que são melhores do que por aprovar qualquer ideia, como neste momento o Governo se prepara para fazer, se cumprir com aquilo que já anunciou, que vai aprovar esta agenda para o trabalho digno, sem ouvir mais nada nem ninguém, nem atender a nenhuma destas ideias, já neste próximo mês de junho. E por isso, eu estou convencido que estas sugestões que aqui deixo, para além de traduzirem a realidade, mais do que contribuírem para o trabalho digno, dariam seguramente dignidade ao trabalho no turismo. O impacto ambiental dos grandes cruzeiros oceânicos e a consequência que isso vai ter para a evolução do próprio setor. Antes de ir exatamente comentar este assunto, gostava de aqui deixar uma nota prévia para dizer três coisas. A primeira, para referir que o setor dos cruzeiros era um dos que estava ou que apresentava maior índice de crescimento até à pandemia. O segundo, para dizer que foi também um dos mais atingidos pela presente crise sanitária que estamos a viver, nomeadamente pelos 2 anos que tivemos o turismo em modo de pausa, até porque, como se compreende, é muito difícil manter o distanciamento social dentro de qualquer navio. E o terceiro, para dizer que a grande fator de atratividade que tem levado este produto antes da pandemia a ter tanto sucesso e a voltar a ter esse sucesso junto dos consumidores, tem sobretudo a ver com o possibilitar a visita de vários países, ou se quisermos de várias cidades, sem ter-se propriamente andar de malas às costas, uma vez que há uma residência fixa que é o próprio navio, mas também apresentar uma proposta de tudo incluído, hoje em dia tão em voga e tão da preferência dos consumidores turísticos, e também de apresentar propostas de entretenimento extremamente variadas, um pouco para todos os públicos e para todos os gostos. Ora, dito isto, é natural e é uma verdade indesmentível que os cruzeiros oceânicos são hoje uma fonte muito grande de poluição e de degradação ambiental, conforme, aliás, está mais do que provado por inúmeros estudos, sobretudo porque usam combustíveis pesados, ou seja, que, apesar de serem mais baratos, têm na sua composição muitas substâncias tóxicas como o enxofre. Isto levou a que em 2020 tivesse sido criada a legislação internacional que, por exemplo, proíbe que o nível máximo de enxofre nesses combustíveis seja superior a 0,5% e que, por exemplo, já não possam ir à Antártida navios que tenham combustíveis com presença de enxofre ou que, por exemplo, naveguem no Mar do Norte, no Mar Báltico ou vão a Veneza, navios com combustíveis que tenham mais do que 0,1% de nível de enxofre no seu combustível. Claro está, escusado é dizer que tanto os grandes estaleiros navais como as próprias companhias de cruzeiros estão muito atentas a esta situação, até porque sabem hoje em dia da importância que os consumidores atribuem à sua pegada ecológica a quando da escolha de uma viagem. E assim, tal como acontece com o transporte aéreo, estão a ser postas em prática muitas novas soluções, algumas delas que estão a ter enorme sucesso e dentre as quais
Vale a pena destacar, por exemplo, a existência já de navios híbridos, ou seja, aqueles navios que conjugam os tradicionais motores a diesel com motores elétricos ou com motores também movidos a gás natural liquefeito. Navios também já há apenas propulsionados a gás natural liquefeito. Está-se a assistir a uma aposta, ou se quisermos, a uma reaposta no uso das velas, isto é, da energia eólica, combinada com outro tipo de energias limpas, como sejam as baterias de lítio ou o gás natural liquefeito, e também ao aparecimento dos chamados navios conectados, isto é, aqueles navios que quando atracam a um porto desligam os seus motores e se ligam à rede elétrica local para diminuir o impacto ambiental que causam. E isto, por exemplo, é muito importante neste momento e neste ano de 2022 em Lisboa, que vai receber cerca de 358 escalas de cruzeiros. Embora saibamos que existe o compromisso das Nações Unidas do Global Net Zero, onde estão previstas as zero emissões de gases com efeito de estufa pelas companhias de cruzeiros até 2050, eu sinceramente acredito que tanto pelos esforços como pelos investimentos que estão neste momento a ser feitos, seja ao nível da reconversão, seja ao nível da construção de novos navios, como pelos progressos tecnológicos que também se estão a registar, como ainda pela necessidade de corresponder à preocupação ecológica por parte da procura, podemos ter confiança que a descarbonização dos grandes navios de cruzeiro oceânicos vai acontecer muito antes desta data. É que há uma coisa que é inexorável, é que dela depende, do seu sucesso depende, o futuro do turismo de cruzeiros a nível mundial. Como sempre, conto consigo para a semana. Até lá, saúde e paz. E já sabe que se pode manter a par sobre o que de mais importante acontece no turismo, subscrevendo gratuitamente qualquer um dos meus canais.